Senhores, o futuro da produção de carvão vegetal no Brasil será pautado a partir de fornos móveis de produção de carvão, fornos desmontáveis. E nesse vídeo eu vou trazer 8 motivos reais que vão alavancar o conceito de mobilidade e produção de carvão vegetal. Esse vídeo, gente, está simplesmente sensacional. Então fica ligado nesse vídeo que ele está realmente acima da média daqui do canal, ok? Se você gosta do tema carvão vegetal, aproveita aí o momento, dá o seu like, se inscreve no canal, que quando você se inscreve no canal, é só você clicar no seu celular, inscreva-se na sinetinha lá, para ser ativado novas notificações, ser avisado sempre de novos vídeos. E roda a vinheta que a gente já vai falar sobre esse tema. Daniel Barcelos aqui, autor dos treinamentos online, Academia do Carvão, o treinamento mais completo do Brasil e do mundo em carvão vegetal, que você pode adquirir aqui no link da descrição. O treinamento Fórmula Briquete para você que está trabalhando ou pretende enveredar no mercado de briquetes de carvão vegetal, sejam eles de narguilé, sejam briquetes de carvão siderúrgico ou briquetes de carvão doméstico. Também vou deixar o link aqui na descrição. Sejam bem-vindos. Vamos explorar aqui, gente. Esse vídeo, como eu falei para você, tá incrível. Vamos explorar esse tema que é mobilidade e produção de carvão vegetal em 8 motivos, ok? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vamos lá, gente. Vamos apresentar alguns conceitos, fundamentos e cenários de produção de carvão vegetal. Gente, por que a gente deve pensar em fornos móveis e desmontáveis para a produção de carvão vegetal? Para ter, pelo primeiro motivo, a redução do custo logístico de matéria-prima. O nosso custo logístico de transporte de madeira é de 4:1. Observem atentamente esse slide, tá? Para cada 3 ou 4 fretes de madeira, vou ativar o laser aqui, tá, gente? 1, 2, 3, 4, eu terei um frete de carvão. Para cada 4, 5 ou até 6 toneladas de madeira úmida, eu terei 1 tonelada de carvão. Então, gente, há muito tempo atrás alguém me falou: Daniel, a forma mais barata de carvão seria se a árvore completamente em pé, a gente colocasse um aparelhinho e ela fosse transformada em carvão, em que eu eliminaria o custo de colheita, baldeio, transporte e faria o transporte do carvão direto do talhão para o seu uso final, seja doméstico, siderúrgico ou qualquer outro. O que acontece? Para cada caminhão de carvão, você está vendo um caminhão de carvão, eu tenho que transportar 1, 2, 3, 4 caminhões de madeira em média. Às vezes tem que ser 5, a depender aí do tamanho do caminhão, a depender do fator de empilhamento, a depender da umidade, fatores. Então, o fator frete de madeira acaba sendo um fator extremamente significativo em termos de produção de carvão, por conta dessa relação abrupta entre matéria-prima, que quando eu transformo em carvão, eu reduzo abruptamente num volume, tá? E num peso infinitamente menor. Logicamente que eu tenho muito valor agregado no carvão vegetal, mas a volumetria impacta de forma considerável na logística. Então o primeiro grande motivo de termos fornos móveis ou desmontáveis é que nós iremos reduzir consideravelmente o custo logístico da matéria-prima que é transformada em carvão vegetal, ok? Próximo slide. Olhem aqui um custo econômico, tá? Eu já mostrei isso aqui em outros vídeos. Para uma área, por exemplo, de 100 hectares, eu vou ter, considerando a média nacional de produção de madeira por hectare, algo como 410 estéreo por hectare, tá? Média nacional brasileira, e eu estou falando aqui de floresta de eucalipto. Eu terei algo como 41 mil estéreos de madeira e que irei produzir 21 mil metros de carvão. Isso irá aos preços de hoje, considerando o preço de carvão a R$350 por metro de carvão. Hoje pode estar um pouco menos ou pode estar um pouco mais dentro do período que você está assistindo esse vídeo hoje. Eu teria um faturamento acima de 7 milhões para uma floresta de 100 hectares de eucalipto,
ok? Então, a depender da minha distância do transporte de madeira, eu posso ter um custo de apenas R$ 15 por estéreo. Traz aqui a câmera. Então, a depender de onde está a minha unidade, tá? Minha unidade de carvão aqui, tá? Se minha distância for essa, então eu vou ter 1, 2, 3, 4 caminhões que vai transportar um. Então eu posso ter um custo de frete de R$ 15 por estéreo, se a distância for curta, que vai dar algo, nessa floresta de 100 hectares, algo como R$ 615 mil aproximadamente. À medida que eu vou aumentando a distância da madeira, eu posso passar de 15 para 30. Eu posso dobrar esse custo. Eu posso ir para mais de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil. Se eu aumentar a distância ainda mais da madeira, eu irei para, por exemplo, algo como R$ 45 por estéreo, que iria para algo como 1 milhão e 845 mil. Ia depender de onde tivesse essa madeira da minha unidade de produção de carvão. Isso pode chegar, sei lá, R$ 60 ou mais por estéreo. O que irá acontecer? À medida que eu aumento o meu raio de distância, a minha composição de custo, se eu tinha 7 milhões de faturamento e eu passo a consumir, em vez de 500 mil, 2 milhões e meio, praticamente eu posso acabar com o meu lucro ou eu posso inviabilizar completamente o meu negócio de carvão vegetal. Então, o transporte de madeira acaba sendo algo que, como um grande desafio hoje, na produção de carvão vegetal, na logística da cadeia produtiva de carvão vegetal, porque muitos dos empreendimentos de carvão vegetal deixam de existir porque o raio logístico não permite que ele aconteça. Então, o que acontece? Eu considerei para 100 hectares, vou voltar aqui a planilha para que vocês possam ver, para 100 hectares eu poderia ter entre 700 mil e 2,4 milhões, ou algo como 9 a 35% do meu custo de produção de carvão vegetal. E à medida que eu vou aumentando a quantidade de hectares plantados, ou madeira de 100 hectares eu vou para 1.000 hectares, os 700 mil viram 7 milhões, ou 24 milhões em função da distância. Se for algo como 10 mil hectares, que são os grandes produtores, eu passo de 70 milhões para 240 milhões. Essa tabela eu já apresentei em um outro vídeo meu aqui de fornos móveis, mas é significativo. Transportar madeira para fazer carvão vegetal acaba sendo um fator chave, um fator decisório para decidir se tal floresta ou se tal empreendimento carvão vegetal ele vai existir ou não. Por isso que eu digo que o futuro da produção de carvão vegetal ele está altamente vinculado, porque o custo financeiro do transporte de madeira, devido a essa relação de 4:1, é altamente significativo para quem faz carvão vegetal. Okay? Então vamos lá. Nisso nós trazemos algumas tecnologias. O que vocês estão vendo aqui agora nessa imagem é uma tecnologia, por exemplo, de um forno desmontável ou móvel da Ignis Academia do Carvão. É um forno que é colocado em cima de um caminhão e ele é facilmente transportável. Um forno num bloco único ou um bloco desmontável em que eu transporto com suas partes acessórias como queimadores, recuperadores e peças auxiliares. Quando então eu faço toda a montagem do seu sistema, o que você está vendo aqui é o que eu chamo de forno Ignis M1, que é um forno móvel 1, em que eu consigo rapidamente levá-lo para um local para reduzir o meu custo de transporte. Aí eu faço a pergunta para você, o que é mais barato? Eu fazer 4 caminhões de madeira até a minha unidade de carvão, ou a gente fazer um frete de um forno de carvão, eliminando esses 4 fretes de madeira? Só de substituir os 4 fretes por um do forno, ele já se justifica. Mas dentro de um grande talhão, em que eu tenho não só 4, mas eu tenho dezenas ou às vezes centenas de fretes de madeira, eu levar o meu forno até a minha base florestal, isso sem dúvida irá trazer viabilidade a muitos negócios de transporte de carvão. Logo, eu aqui como diretor da Ignis Academia do Carvão, tenho a obrigação de oferecer, se você tiver o interesse, tá, um projeto de forno móvel ou desmontável que lhe atenda, trazendo benefícios para você logísticos. Eu posso provar por A mais B quantos milhares ou milhões de reais você poderá economizar ao utilizar os projetos dos fornos móveis que existem aqui na Ignis. Então tem aqui o forno Ignis M1, que é o forno móvel 1.
Eu tenho aqui o forno Ignis 2, que é um outro modelo de forno, em que eu tenho a biomassa, tá? Tudo isso aqui é móvel, todos esses elementos aqui, sistema de giro, containers, né? Sistema de carbonização, tudo móvel, com empilhadeiras, com sistemas móveis. Então eu tenho aqui a biomassa em que eu levo para um sistema de giro, deixo esperando, levo para a carbonização, retiro da câmara de carbonização, coloco na câmara de resfriamento, faço tombamento e tenho um carvão, um sistema sequencial e móvel de produção de carvão. Esse outro elemento aqui que eu estou mostrando para vocês, essa outra tecnologia, é o forno Ignis M2, que é o forno móvel, ou seja, olha aqui em 3D, madeira, carregamento do cilindro vertical, espera, carbonização, resfriamento, descarga, tudo isso podendo acompanhar a exploração florestal, uma outra tecnologia um pouquinho da diferente que eu apresentei para você, que é o Ignis. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa tecnologia em outros vídeos aqui do canal, ok? Olha aqui agora. Então nós vimos aqui o motivo 1, tá? Apresentei para você algumas tecnologias que nós, como Ignis Academia do Carvão, podemos lhe ajudar a implementar essas tecnologias móveis, podemos te ajudar na análise de viabilidade econômica do não uso ou uso. Eu, como nos meus 25 anos, tenho aqui um lema: não vou descansar até que você, de fato, ganhe dinheiro em um negócio de carvão vegetal. Se você tem algum problema de carvão vegetal, se você quer viabilizar algum projeto florestal em carvão vegetal, nós podemos te ajudar. Não só com tecnologias móveis de carvão vegetal, mas tecnologias tradicionais de fornos circulares, tecnologias de fornos industriais retangulares, com queimadores de fumaça. Nós estamos aqui para lhe ajudar em termos de qualquer tecnologia de carvão vegetal, inclusive melhorar que você já tem nos nossos projetos e consultorias de inovação. Ok? Então vamos lá, o motivo 2, porque os fornos móveis ou desmontáveis vão fazer a diferença no mercado, tá? Então o primeiro custo é 4:1, tá? De transporte. Redução do custo de manutenção de estradas florestais. Gente, eu vou reduzir de 3 a 5 vezes o peso dos caminhões que passam na estrada. E eu vou reduzir de 2 a 4 ou de 2 a 5 vezes o trânsito, porque ao invés de eu transportar 4 caminhões de madeira altamente pesados, eu vou transportar um caminhão de carvão, em condições completamente diferentes. Quanto que eu vou conseguir reduzir no investimento da estrada em si e na sua manutenção? Essa é a pergunta. Olha aqui alguns custos que eu levantei de alguns trabalhos. Em termos de logística, nós temos aqui o custo total, né, de área plana de uma determinada manutenção de estrada, de construção e manutenção, e nós temos todos esses custos, custo de construção que eu posso reduzir, custo de manutenção. Então eu consigo reduzir por metro cúbico de forma considerável o custo de estrada. Então a gente vai pegar o seu custo de estrada, a gente vai conseguir fazer uma estrada um pouco mais adequada, menos preparada, ou seja, níveis abaixo de construção, para que você possa realmente ter resultados na parte de carvão vegetal. Ok? Então vamos seguir aqui. Olha aqui, as estradas de madeira, se fosse um caminhão de carvão, um caminhão geralmente mais leve, menor, em que eu passo a ter estradas menos robustas ou estradas principais, né? Eu reduzo o tráfego de madeira pesada dentro dos materiais. Terceiro motivo de ter fornos móveis ou desmontáveis: estratégia e flexibilidade produtiva. O que eu quero dizer com isso? Eu posso jogar com diferentes cenários e produtivos dentro do tempo. Então imagine o seguinte: eu tenho um grande mapa em que eu plantei ano contra ano diversas florestas em diferentes épocas do tempo. Eu posso levar a minha unidade de produção de carvão na época do ano 1 aqui, ano 2 para cá, ano 3, e eu vou acompanhando dentro dos plantios que eu realizei ao longo do tempo. Ao invés de eu ter uma única central, em que às vezes no ano 1 vai estar muito próximo e no ano 6, 7 vai estar extremamente distante a madeira, eu vou sempre mantendo o meu custo logístico. Eu tenho estratégias de trabalho diferentes em termos de produção de carvão vegetal. Deixa eu apresentar aqui o slide. Então, por exemplo, eu tenho aqui um grande bloco de floresta aqui e um outro bloco aqui. Eu poderia ter uma unidade central aqui, ou eu poderia dividir isso em 4 blocos,
em que meu raio é reduzido aqui 1, 2, 3 e 4. Eu teria 4 unidades, eu construiria uma, depois daqui eu levaria para cá, eu teria uma unidade menor, sendo levada para do ponto 1 para o ponto 2, para o ponto 2 para o ponto 3, para o ponto 3 para o ponto 4, dentro do meu planejamento florestal. Ou seja, eu consigo jogar melhor com o planejamento dentro das minhas perspectivas futuras, ok? Então esse é o terceiro motivo. Motivo 4, aumento do raio econômico de exploração florestal. O que vai acontecer? Existem florestas que elas são inviáveis em função da sua distância. Então eu poderia ter uma unidade central aqui, ou uma unidade central num outro local, em que eu teria grandes distâncias de transporte. No momento em que eu reduzo e tenho fornos móveis, eu tenho um raio curto, eu viabilizo a floresta aqui, eu viabilizo a floresta aqui, eu viabilizo as florestas da minha extremidade. Inclusive, eu posso buscar florestas além da extremidade, coisas que eram praticamente desconsideráveis. No momento que eu levo da condição A para a condição B, eu ganhei o raio de distância para algumas outras que seriam mais distantes. Se existia viabilidade, por exemplo, a 100 km numa unidade fixa, quando eu levo para uma outra posição, eu aumento em mais 100 km. Eu posso ter raios de distância de floresta de 200, 300, 400 km, porque eu não estou mais limitado à localização física de uma unidade de produção de carvão fixa. Eu passo a movimentar os meus fornos de produção de carvão vegetal em função da minha base florestal, que pode estar dispersa. Okay? Vamos para o próximo motivo aqui. Melhoria econômica do aproveitamento de áreas florestais dispersas ou afastadas. O que eu quero dizer com isso? Existem, às vezes, uma floresta muito pequenininha que está fora do eixo que geralmente você venderia ou jogaria fora, ou deixaria ela de lado. Então, como está aqui em vermelho, ó, uma pequena floresta eu poderia levar alguns fornos, fazer o carvão e torná-la viável. Algumas que têm alta rentabilidade, são grandes maciços, tá? Outras médias, eu aumentaria o percentual de rentabilidade de todas as florestas afastadas e menores, tá? Ou em locais de maior dificuldade, tornando então mais interessante a produção e o aproveitamento de todas as florestas que existem naquele entorno. Motivo 6, ampliação de base florestal com classificação melhor. O que eu quero dizer? Quando eu consigo separar as florestas em pequenas florestas, eu consigo classificá-las melhor. Antigamente chegava numa única unidade, madeira grossa, madeira fina, madeira torta, madeira... E quando eu tenho florestas separadas, essas florestas que são separadas, elas tendem a ter padrões diferentes. Então eu crio para aquela floresta, para aquele padrão, os procedimentos de carbonização voltados para aquelas condições. Se for uma madeira mais grossa, se for uma madeira mais fina, se for uma madeira intermediária. Então, o fato de eu já separar as florestas já me dá uma pré-classificação de cada floresta, e aquela unidade ela vai criar os padrões para aquela floresta em si. Quando eu estou central, às vezes eu estou trazendo de várias florestas, eu estou misturando, eu estou trocando muito rapidamente o padrão de floresta, isso me traz dificuldade de controle de processo produtivo. Mas quando eu levo para aquele local, eu sei que praticamente aquela região ali, ela terá um padrão, não necessariamente, um pouco menos diferente do que centrar isso numa grande unidade de produção de carvão. Próximo motivo. Motivo 7, viabilização financeira de pequenas florestas. Isso eu já percebi muito. Pequenas florestas de 5 hectares, 10 hectares, 15 hectares, elas que quase sempre são inviáveis do ponto de vista de produção de carvão vegetal até para rabo quente, né, que são pequenos fornos, elas passam a se tornar viáveis. Então, quando você tem fornos móveis, você pode comprar florestas extremamente pequenas, só leva o forno, faz a exploração e você tem uma mobilidade muito interessante. O que antes era inviável, começa a abrir um monte de perspectiva de pequenas florestas, coisa que é bastante comum no Brasil hoje. Existem muitas pequenas florestas, muitas áreas de fomento florestal que foram constituídas no Brasil, e todas essas áreas com os fornos móveis se tornam passíveis e interessantes de serem exploradas para se produzir carvão vegetal, ok? Vamos para o motivo 8, o mais importante. Olha aqui, pequenas florestas, tá, gente? Ó, pequenos talhões, eu tenho aqui todo esse aproveitamento. Ó, uma pequena floresta aqui, ó. Isso aqui pode ser com fornos móveis facilmente explorados com fornos de carvão vegetal, principalmente áreas declivosas,
áreas em que as propriedades rurais são pequenas. E, finalmente, e mais importante, viabilização no custo de aproveitamento de resíduos, raízes, ponteiras e galhos que são altamente dispersos. Então as raízes, gente, olha lá, raízes, tocos, olha aqui, pequenas florestas espalhadas, ponteiras de galho, isso aqui é de pinos, tá? Tudo isso aqui, gente, pode ser convertido em carvão vegetal. Só que geralmente esses materiais, eles têm um custo logístico extremamente alto, eles são muito leves, eles geralmente estão engaiolados, então aquele custo logístico que eu falei para vocês inicialmente da lenha que era 4, ele passa para 5, 6, 7, devido aos espaços vazios das raízes e tocos, aos espaços vazios das linhas finas e galhos, e isso inviabiliza produzir carvão desses materiais, ou encolhe demais o raio econômico de transporte. Se existe um encolhimento do raio econômico de transporte, porque eles são altamente dispersos, quando eu levo o forno de carvão para aquela região, aqueles materiais que seriam jogados fora ou apodreceriam no campo, eles podem ser transformados em carvão vegetal e se tornam viáveis. Então você que é produtor de carvão vegetal poderá, com fornos móveis, explorar tocos, raízes, galhadas, ponteiras, sobras de exploração florestal e transformar carvão vegetal e viabilizar muita biomassa que hoje é desperdiçada em carvão vegetal. Gostou desse vídeo? Compartilha com um amigo. Não vou descansar até que você, de fato, ganhe muito dinheiro com carvão vegetal. Fica ligado aqui no canal, compartilha. Te vejo breve nos próximos vídeos. Até mais. Tchau!